Olá, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui em nossas redes sociais, seja no Instagram, no Facebook ou no YouTube. E hoje quero falar com você a respeito desse assunto, que circulou ontem na imprensa, da derrubada do veto do presidente Jair Bolsonaro a respeito do BPC. O que é o BPC? É o benefício de prestação continuada, ou benefício da Lei Orgânica da Assistência Social, benefício do LOAS. E na sequência eu quero te explicar a respeito deste benefício e qual foi a alteração que essa derrubada do veto pelo Congresso Nacional trouxe. Bom, então, nos termos da nossa legislação, da Lei 8.742 de 93, que regulamentou o artigo 201 da Constituição, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. E no parágrafo 3º diz assim: considera-se incapaz de prover a manutenção da pessoa com deficiência ou idosa a família cuja renda mensal per capita seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Então, para você entender a importância da derrubada desse veto e da alteração na legislação, vocês imaginem então uma família cuja renda, a renda por cabeça ou a renda per capita, fosse antes superior a 1/4 do salário mínimo, o que dava, e dá ainda em média hoje, R$ 261 com alguns centavos. Fazendo o cálculo da renda familiar, se esse valor fosse superado, mesmo havendo um deficiente ou um idoso nesta família, esta pessoa não teria direito a este benefício porque a renda da família ultrapassava este limite que a lei fixava. Agora, com a derrubada do veto, este limite ele passa de 1/4 do salário mínimo por cabeça para 1/2, para a metade do salário mínimo. Ou seja, mesmo numa família cuja renda per capita for de até 522 e alguns centavos, havendo um deficiente e havendo uma pessoa idosa, essa pessoa terá direito ao BPC. Então, aumentou o critério objetivo de renda e, com certeza, irá também aumentar o número de pessoas beneficiadas. Sempre lembrando que o BPC é concedido para pessoas que vivem à margem da miserabilidade social. Então, o que o veto altera é justamente o conceito objetivo de miserabilidade social, que antes era 1/4 do salário mínimo por cabeça e agora passa a ser 1/2 ou metade do salário mínimo por cabeça. Como eu falei, isso vai trazer uma abrangência maior de pessoas beneficiadas. E com certeza será uma peça importante neste momento em que a desigualdade social, infelizmente, e também o desemprego e a informalidade só tendem a aumentar. Então, para ficar mais claro para você ainda, digamos que pela lei anterior, antes do veto, uma família com 2 pessoas, cujo um dos integrantes recebia o valor de um salário mínimo, de uma aposentadoria por invalidez, por exemplo, e que tinha um filho deficiente, esse filho não poderia ter acesso ao BPC. Porque se você fosse dividir a renda do salário mínimo por 2, você teria metade do salário mínimo. E antes, pela regra anterior, era 1/4 do salário mínimo o limite para considerar aquela pessoa em condição de miserabilidade social. Agora, com a nova regra, mesmo que exista uma família com 2 pessoas, sendo que um receba um salário mínimo, esse outro deficiente ou idoso também poderá receber o seu BPC no valor de um salário mínimo. Veja o quanto isso é importante e quanto isso aumenta a renda daquela família que está numa condição de vulnerabilidade social. O governo está reclamando do veto, da derrubada do veto, porque essa derrubada do veto pelo Congresso Nacional vai acrescentar uma despesa de 20 bilhões de reais. Ora, gente, 20 bilhões de reais para as pessoas que estão em necessidade, estão numa situação de vulnerabilidade social, com comprometimento da própria vida, não é nada.
Se nós formos comparar com os valores que o governo paga para os bancos e para os credores em relação à dívida pública. Veja aí no nosso gráfico, por exemplo, feito pela Auditoria Cidadã da Dívida, veja que só em 2018 nós pagamos mais de 40% do nosso orçamento todinho para remunerar os juros da dívida pública. Ou seja, praticamente R$ 1 trilhão. Qual é o problema então de nós destinarmos desse valor que nós arrecadamos como contribuintes, 20 bilhões de reais, para atender a demanda destas pessoas que são idosas, pessoas acima de 65 anos e deficientes físicos e mentais que vivem, como eu já falei, numa condição de vulnerabilidade social. Então, meus amigos, por hoje é isso. Espero novamente que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, ok? E no nosso canal no YouTube, vai lá, se não está inscrito ainda, te inscreve e aperta o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço.